Olá, boa noite. Vamos começar. Fixando o tema aqui. Olá, boa noite. Vamos tentar, o Daniel tá entrando aqui. Já pediu para entrar. Tá certo. Aguardando. Olá. E aí, meu caro? E aí, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem? Bom? Tranquilo, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Conseguiu se recuperar? Tava te assistindo aqui agora. Ah, papo leve, né? Papo mais. Papo. Fred falou bastante, né? Fred falou mais, é mais moleza, né? Quando você é o rosto, é mais fácil, né? É. Fred tá me enrolando. Ele foi um dos primeiros que eu convidei. E aí ele só fica me. Mas eu não posso falar muita coisa, né? Que ele é meu supervisor no pós-doc, né? Então eu tenho que ir devagar, né? Tem que, Não pode você já mexer com o sabe, homem, né? não. É, devagar, eu morde a sopra, né? A gente vai devagarzinho. Mas Ah, bom, vamos começar formalmente. O pessoal está entrando aqui. Eu estou tentando fixar o tema da live, daqui a pouco eu consigo, ainda estou me adaptando a essas formalidades. Agora, pelo menos, o Instagram não está me atrapalhando mais como antigamente, tem funcionado normalmente, isso é muito bom. Eu queria, obviamente, para começar, claro, Daniel, te agradecer, uma imensa satisfação de você poder participar desse meu projeto. É um projeto que eu já vinha pensando nele há algum tempo, e quando eu fui pensando em como implementá-lo, pensei em trazer pelo menos um professor por estado. Obviamente que quando eu pensei em São Paulo, seu nome foi o primeiro da lista, disparado, por vários motivos, né? Como o Fred acabou de falar, e para quem não estava assistindo, né? Você é um especialista completo, um professor por sua excelência, e para mim é uma satisfação muito grande poder contar contigo aqui, ter a quantidade de live, a quantidade de trabalho que você tem. A pandemia está cada vez pior em sentido de excesso de trabalho, e mesmo assim conseguiu separar um tempinho para participar aqui do nosso projeto. Eu vou aproveitar para formalidades da live, né, embora seja desnecessário, mas enfim, vou fazer isso, vou aproveitar para te apresentar e aí a gente passa a palavra para a gente começar nosso bate-papo. Bom, o professor Daniel Assunção Neves, ele é um processualista de mão cheia, conhecido por todo mundo. Tem um livro que é referência, acho que não é possível ninguém que estude processo que não tenha o livro. Estou aqui com o meu, aqui em minhas mãos. Na verdade, não só esse, né? Tem vários, não sei se o Daniel vai se lembrar. Ele que me mandou esse aqui, esse é a sua tese. Mas, bom, Daniel Neves é doutor e mestre pela USP, professor em diversos cursos. Eu vou deixar para que ele fale da carreira de professor daqui a pouco. Torcedor da Lusa, que inclusive amanhã completa o seu centenário. Então eu queria homenagear a Lusa. Tentei buscar a camisa mais próxima que eu tinha da cor da portuguesa aqui, em sua homenagem. E para mim é uma imensa satisfação poder contar com você aqui, como eu já falei, por vários motivos. E espero que esse nosso projeto de vida de professor, ele possa ganhar aí muita importância, e isso está acontecendo já com adesão de várias pessoas, e principalmente por sua causa. Bom, obrigado mais uma vez, Daniel. Boa noite. Pô, Márcio, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, cara. Você sabe que eu te admiro muito, tanto no lado profissional como pessoal. E, pô, ser escolhido, né, o professor para representar São Paulo aí, para mim, é motivo de muito orgulho, né? E merecido esse convite, certamente. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar aí, né, levar um pouco da minha experiência como professor, né? E aí nisso eu queria já que você começasse, assim, a gente vai trocando algumas ideias, claro, né? Eu queria que você começasse contando para nós, já que uma das funções dessa live, um dos objetivos dessa live,
é tentar seduzir, se é que eu posso falar assim, novos profissionais a fazer parte dessa carreira tão bonita que todo mundo sempre elogia, mas que poucos, infelizmente, têm abraçado. Então, eu queria que você contasse para nós um pouco da sua história como professor, quem te inspirou a ser professor, se é que houve alguém, como é que ela começou. Eu já sei, né, eu já li seus livros, mas queria que você contasse para os nossos amigos aí que estão nos assistindo, por favor. Bom, Márcio, eu preciso, né, na verdade, começar revelando, confessando que eu nunca pensei em ser professor, né? Então, eu não sou daqueles que tinham um sonho, eu não sou daqueles que menininho juntava a galera para explicar as coisas. Eu não tenho nenhuma história, na verdade, nesse sentido. A docência, ela, na verdade, apareceu na minha vida num misto de oportunidade e necessidade, né? Porque assim que eu me formei na USP, eu abri um escritório, né? E como era de se esperar, eu não tinha cliente, né? Então foi um começo bem lento. E como eu, ao final do quinto ano, já projetava esse início bem lento, né, da atividade profissional como advogado, eu teria muito tempo livre, né? E como eu teria muito tempo livre, eu imaginei que eu poderia ocupá-lo de uma maneira mais produtiva. E imaginei com isso fazer um mestrado, que era outra coisa também que eu nunca tinha pensado, né? Durante toda a minha faculdade, eu sempre digo, né, não tem como fugir, eu não era um bom aluno, nunca fui, nunca fui. Revelo, porque não tenho vergonha nenhuma disso, que peguei, inclusive, dependência de processo civil. Veja só que fase. E aí, na verdade, eu sempre fui um cara mais prático, bem pragmático. Eu acho que isso me contamina bastante até hoje, né? Então, eu, né, não estudava muito, era presidente da Atlética, pô, aí jogos, e pá, e cerveja, e pau, e treino, né? A gente treinava à noite, então, tipo, não dá para ficar muito na aula, porque eu sempre estudei à noite, né? Os 5 anos. E aí, eu muito pragmaticamente, falei, ó, eu quero trabalhar, e pá, vou abrir meu escritório. E aí, por causa de um começo que eu sabia que seria lento e a necessidade de ocupar de alguma maneira mais produtiva o meu tempo, eu prestei lá o mestrado, era uma prova e tal. O Zé Roberto está falando que eu era o maior bandido, eu não chegava a ser o maior bandido, mas eu Não era tanto, né? um bandido médio, vamos dizer assim, né? E aí eu prestei o mestrado, dei uma sorte, né? Porque também, Márcio, vamos ser sinceros, né? Se você não tiver sorte na vida, a coisa não vai também, né? A gente tem que ter uma mescla aí de competência, mas às vezes a gente tem que dar uma sorte, né? Para todos. E qual foi a minha sorte, né? Eu, apesar de ter pego dependência de processo civil, eu gostava de processo civil porque eu trabalhei muito tempo como estagiário do contencioso civil lá do Demarest Almeida. Então, eu gostava muito do professor, que era o nosso professor titular, que era o professor José Botelho Mesquita, que era um cara muito sério e era um cara mais velho. Então, a gente tem muito professor mais velho na USP que não vai dar aula, né? Manda só os assistentes, o que às vezes é uma bênção, porque às vezes os assistentes são muito melhores do que o professor. Mas, de qualquer maneira, é aquela expectativa, né? Fala, pô, o nome, né? Você vê aquele nome, fala, o cara vai ser o meu professor. E, na verdade, não é. Aparece lá um moleque, uma menina, que muitas vezes dá conta do recado, e às vezes até melhor, mas, de qualquer maneira, há uma quebra de expectativa. E ele não, né? Ele ia todo dia, não faltava, atendia os alunos. Isso me causava uma admiração pelo conteúdo, que era uma aula muito bem dada, mas por essa disponibilidade, né? Por essa entrega à profissão. Ele era um cara tão sério, Márcio, que ele nunca completava o número máximo de doutorandos que ele tinha direito. Porque ele dizia que ele não tinha condição de ter 10 doutorandos ao mesmo tempo. Para ele, isso era inviável. Então, ele sempre deixava ali 3, 4 vagas em aberto, mesmo que tivesse uma disputa fraticida para entrar nessas vagas, dizendo que isso ia sacrificar o trabalho dele como orientador. Ele queria se dedicar de fato àqueles, né? Não, era um cara muito sério, um cara muito. Foi um professor para mim muito sério, foi o nosso Paraninf e tudo mais. Então, ali, né, quando chega o quinto ano e você vê a água batendo na bunda, né? Depois de 4 anos de atlética e de alegria e tudo mais, agora eu vou para o contencioso civil, pelo menos civil e processo civil, eu tenho que levar a sério esse finalzinho aqui, nessa rabeta aqui de aula, de curso, né? E aí eu ia nas aulas, levava a sério e tal. E por que eu digo isso? Porque uma das últimas aulas que o professor Botelho Mesquita deu para nós foi sobre ação monitória.
uma aula de 3 horas, e ele tinha algumas posições sobre a monitória bem peculiares, né? Então ele trazia lá, e ele fez um negócio interessante, porque também professor da casa era o Antônio Carlos Marcato, e o Marcato tinha uma obra, né, sobre essa monitória. E aí ele colocava as opiniões do Marcato e o contraponto dele, né? E aí, beleza. Aí eu me inscrevo lá para fazer a prova do mestrado, e eram 10 pontos para sortear. E um deles era monitória. Eu, tipo, consegui preparar um ou outro. Quase que eu não fui prestar a prova, né? Mas eu falei, vou passar vergonha lá. Sei lá, era 33 nego para 2 vagas. Falei, nossa senhora, lá vai, né? Bom, aí fui lá, né? Aí chega no dia, qual que é o ponto sorteado? Ação monitória. Eu falei, eu não acredito. Aí é muito para mim. Aí escrevi. Era para ser, né? Escrevi que não condenado. Fiquei em terceiro. Falei, pô, mas tem que ser azarado mesmo. Aí liguei pro Marcato, era o Marcato. Falei, liguei pro Marcato, ele falou, Daniel, seguinte, velho. Tem um professor, tem um juiz federal aqui que ele já pediu 2 adiamentos da qualificação do mestrado dele. E regimentalmente ele não pode pedir de novo. E o prazo dele vence daqui a 10 dias. E se ele não entrar, regimentalmente dá para abrir mais uma vaga, eu abro e te chamo. Se não, você vai ter que tentar o ano que vem de novo. E aí, para quê, né? Esse juiz federal que acabou não entregando, ele não entrega, eu entro nessa vaga, aí eu vou para o mestrado. Aí eu começo o mestrado e aí você sabe, né? No mestrado já há um ambiente mais pró-aula, né? Porque, pelo menos lá na USP, as aulas do mestrado são juntas do doutorado. Então, os doutorandos na e UES os também. mestrados fazem a mesma matéria. E o pessoal que já está mais tempo lá, que já fez o mestrado, ou está no fim do mestrado, é uma reunião, né, de etapas que eu acho bem produtiva. E aí o pessoal já dando aula, né? E era interessante, por quê? Porque na hora do seminário, você percebia, né, quem dava aula e quem não dava, né? Aquela dificuldade de se organizar, de calcular o tempo. Então, tipo, o meu primeiro seminário foi uma tragédia na Terra, uma coisa horrorosa, né? E aí começam os convites, né? Pô, Daniel, você não quer dar aula? Ó, vagou aqui, não, o professor ficou doente aqui e tal, você não quer aqui assumir e tal. E você, né? E eu, então, eu estava no final do primeiro ano de mestrado, era o meu primeiro ano de escritório, o escritório ainda engatinhava, eu ainda tinha muito tempo e pouco dinheiro, né? Não que eu precisasse, tal, meu pai era desembargador, tal, eu morava com os meus pais, não é que, esse cara realmente é fodão, não. Vivia muito bem, mas não tinha dinheiro, não tinha o meu dinheiro não estava entrando. Falei, claro, então claro. Vou lá dar umas aulas e tal, para ganhar um dinheirinho também, porque também nunca tinha pensado, né? Falei, vou lá, peguei turma de direito empresarial, Márcio. Nossa, semestre de títulos de crédito. Você quer um jogou pedra na cruz? Isso para o ser humano? Não, Pagou todos os pecados nesse semestre aí. Não, rapaz, que desgraça que foi aquilo. Que era chato demais. Sabe quando você vai dando aula, você sabe até hoje, né? Não, sim, isso aí é chato eterno, né? E sabe quando você dá aula, você sabe que é chato, você sabe que está sendo chato, você sabe que as pessoas estão achando chato, mas você não tem muito o que fazer. Mas foi a única, viu? Foi a única. Na verdade, são 2 experiências interessantes. Esse semestre, que eu dei de Direito Empresarial na São Marcos, e durante 2 anos eu dei aula na FAAP, mas no curso de administração. Então, eles tinham uma matéria... Sabe que nem a gente tem economia? Eles tinham lá um semestre de direito meio que para ver tudo, entendeu? Então, era um purri, pacotão, assim. Né? Pacotão e tal. Era legal, né? Porque você podia ser bem superficial, você contava mais história do que ensinava direito, né? E cada semana era uma coisa, né? Uma hora você fala, as perguntas mais variadas possíveis, né? Era meio vasto. Eu também tive essa experiência. Dava uma semana era pergunta sobre penal, outra pergunta sobre administrativo, na outra semana era sobre tributário, e aí, quando estava chegando imposto de renda, era mais sobre tributário, quando saía alguma notícia de mensalão na época, eu estava dando essa aula, era sobre criminal, e assim ia levando, né? Foi o meu caso, mas sei bem como é. Porque no final, né, eu costumo brincar o seguinte, uma turma dessa, você só pega se você for muito irresponsável, como eu era à época, ou se você for muito bom, como eu não sou e nunca vou ser, né? Bom, no meu caso, como não tinha outra opção, acabou, sobrou para mim. Saber muito tudo, né? Mas aí, naquela época que você tá moleque, que você tá começando, os caras, tipo... Mata no peito e vamos embora, né? Eu tenho uma história, Márcio, eu dava aula
num curso preparatório lá em Belo Horizonte, que chamava Curso Pretório. Ah, eu conheço esse curso. E eles tinham uma unidade no Rio de Janeiro, né? E aí um dia o CEO do Rio de Janeiro, o grande amigo meu até hoje, o Carlos Vinha, aliás, vascaíno, queria ser, ele me ligou e falou Gente assim, ô boa. Daniel, aqui é tal, você dá aula de tutela coletiva? Meu, eu nunca tinha lido uma linha de tutela coletiva, não sabia porra nenhuma. Falei, claro, dou aula, tô acostumado já. Falei, a gente tá pensando aqui em fazer um curso de 20 horas. 20 horas é um tempo adequado. 20 horas. Aí ele falou, então beleza, tá contratado. A hora que eu desci o telefone, eu falei, nossa, onde é que eu fui amarrar meu burro? Eu corre atrás. Desce os livros de tutela coletiva, começa a preparar a aula. Mas eu acho que tem que ter isso também, né, Márcio? A gente, Sim. a gente não, o professor, eu sempre percebi isso, ele tem que ter uma certa dose de inconsequência, né? Assim, uma dose, né, de inconsequência. De você, às vezes, se lançar no escuro, né? De você sair do lugar comum, do lugar seguro. Por exemplo, eu dei aula numa faculdade, Márcio, que você ficava preso no semestre com o mesmo tema. Era um saco. Em vez de você acompanhar a turma para você poder ministrar todos os temas, você ficava lá no semestre de execução. Então, você dava para a turma execução, ela ia embora, vinha uma outra turma, semestre seguinte executou. Pelo amor de Aqui Deus. é assim. Aqui na JF é assim. A gente tem a mesma cadeira, vai ficando, e eu tenho professores que foram meus professores, e são meus colegas hoje em outros departamentos, ou no próprio, que dão a mesma matéria há 20 anos. É muito... O sabe o que é o o cara pior? fica assim, expert naquele assunto, mas também só sabe aquilo, né? E o que é pior, né? A gente percebe que tem professores que se acomodam e não querem Sim, fazer, não querem sair, é, porque está é, tudo pronto, tal, claro. claro, Mas eu acho muito isso é um interessante, problema. né? Eu estava É, conversando com o Alexandre Freitas Câmara outro dia, e aí ele falou assim: olha, sempre que me chamam para uma palestra, eu digo assim, qual o tema? Eu falo, não, professor, o senhor escolhe. Eu falo, não, vocês escolhem. Para que ele seja forçado a elaborar uma palestra nova. Porque todo mundo, eu, sim, você, ele, a gente é, tem aquelas 3, 4 palestras prontas, né? Isso aí, se o cara vai, o mínimo esforço, é, né? Falar, você quer falar do quê? Pô, sim. eu quero falar disso, né? Até porque com um monte de coisa para fazer, né? Se você não tem exigido ali, você vai ser exigido em outro lugar, né? E eu concordo contigo. Eu acho, inclusive, que o professor, como você colocou, uma dose de responsabilidade, até como pesquisador, o pesquisador tem que testar, né? Ele tem que ser testado, ele tem que ser colocado à prova toda hora, ele tem que ter aquele friozinho na barriga de falar, pô, vou tentar fazer isso diferente, vou ver o que vai acontecer. Pode ser que dê errado, né? Mas como ciência, né? Pode ser que funcione. Né? Nós estamos num exemplo clássico aí, né? Nós estamos testando uma vacina, mas as pessoas certamente vão errar muita coisa. Espero que demorem pouco para poder chegarem ao resultado, mas certamente é uma tentativa e erro. E conosco não é muito diferente, né? Eu concordo contigo, eu acho que isso precisa de fato. E eu, como professor de instituição pública, eu infelizmente vejo os dois lados. Eu vejo professores que têm aquela gana, aquele sangue nos olhos de querer se desafiar a todo tempo, e vejo aqueles outros, como você colocou, que estão ali há muito tempo dando aquela mesma matéria, que não se renovam. Infelizmente isso acontece. A gente vê isso, como você falou na USP lá, né, que algumas pessoas não apareciam. Infelizmente eu passei por 3 instituições públicas, né, tanto pela UFJF, como eu graduei, pela UERJ, quando eu fiz meu mestrado, doutorado, e na Federal da Bahia, agora no pós-doc. Aí você vê isso em todos os lugares, né, infelizmente. Tem bons e maus profissionais, e isso é interessante. Já que nós estamos falando disso, eu queria, se possível, nesses anos todos que você dá aula, já contou algumas histórias, mas certamente tem muito, se você pudesse separar 2 momentos marcantes, um positivamente, falando, pô, isso aí é um negócio que valeu a pena, aconteceu aquilo, foi ótimo. Não sei que vai ter muitos, mas enfim, algum que você se lembre, se recorde especificamente. E um negativo, que você fala, putz, aquilo lá não foi bom, mas valeu por aprendizado, não faço mais, alguma coisa nesse sentido assim. Putz, olha, vamos começar pelo ruim, né? É, é, eu acho assim que um dos piores momentos que eu passei, e aí eu aprendi, né? Eu aprendi algumas lições, né, nesse evento. Eu fui dar uma, eu estava dando, eu peguei uma turma na Unip, Unip Vergueiro,
E era uma época que a Unip Vergueiro ela tinha um certo grau ainda de excelência. Tanto que eu lembro justamente, era o 5º ano, o último semestre, matéria eletiva, e aí tinha estagiários do Nelson Neri, teve 2 ou 3 ali que viraram juízes, promotores, então era uma turma bem afiada. E a professora, que era uma juíza, ela ficou grávida, e aí teve que sair da turma, e aí eu acabei entrando nesse último semestre. E aí o que eu fiz? Eu tinha umas aulas de procedimentos especiais que eu não manjava muito, nunca gostei de procedimentos especiais, nunca. E eu preparei, não preparei bem a aula. Eu não tive tempo, eu estava atarefado, e eu fui para a aula, e eu falei algo errado. Eu lembro que era a questão do uso capião, e aí me perguntaram da intervenção do MP. Eu falei, a intervenção do MP é que é facultativa. E aí alguém falou assim, não, professor. E é um negócio assim, não é uma teoria, não, estava previsto. Não é corrente, né? É obrigatório. Não, mas aí depende. Não. E aí, eu assim, ao invés de... Eu não soube lidar com a situação, né? Porque quando você tem insegurança de que você está falando e o que você está falando é certo, se vem uma crítica como essa, você consegue abafar rapidamente, porque até você, a própria postura corporal, ela já é incisiva a ponto de deixar a crítica ela morrer. Mas quando você já vai meia boca e está inseguro, e a turma é uma turma boa, ela percebe. E a hora que ela percebe, ela reage. E aí você fica naquela sinuca, né? De ou partir para uma humildade que você só vai, na verdade, adquirir quando você passa a saber muito, porque, na verdade, você saber ser humilde é parte do seu aprendizado, né? Porque quando você sabe pouco, você acha que sabe tudo. Quando você sabe muito, você tem certeza que não sabe tudo. É fato. E aí você... É claro, tem gente que não vai ficar humilde nunca, né? Tem professor aí que não vai aprender. É uma desgraça, né? Mas uma pessoa normal, né? Eu digo por mim, e imagino que com você seja a mesma coisa, Marcos, consegue lidar com erros. Né? Você erra sempre, né? Às vezes você está falando. Eu aqui, às vezes, recebo, né, mensagens aqui de alunos, né? Inclusive do livro, né? Falou, professor, aqui o senhor. Ainda bem que sempre carinhosa, assim, nunca incisivo, grosseiro e tal. Eu falo, professor, aqui tem, né? Você falou aqui, mas já tem o julgamento mais recente e tal. Pô, claro, porra, obrigado, você me ajudou muito para a nova edição e tal, é parte da vida. Mas naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, eu me afundando e eu já não sabia, e eu torcendo para alguma coisa acontecer, acabar a luz, pegar fogo na sala. E depois, para recuperar essa turma, foi duro, né? Foi duro porque mesmo quem não sabia, percebeu que eu estava mal. Você bobeou ali, né? A pessoa não sabia se eu estava certo ou estava errado, mas ela sabia que estava alguma coisa ruim ali. E isso, naturalmente, me marcou de uma forma negativa bastante considerável. Né? E aí o momento assim que eu acho que foi o mais interessante, né? Eu fui paraninfo 2 vezes na Unip, com 2 turmas que eu segui desde o início. Né? Com uma turma lá na Vergueiro, que era uma turma da manhã, e aí, manhã, Vergueira, mais molecada e tal, foi legal e tal, mas a que mais me marcou foi a primeira, né, do meu primeiro paraninfo, que foi uma turma da noite da Unip Unidade Paz, que é lá em Santo Amaro. Então, era uma turma basicamente formada, assim, se tinha... e era aquelas turmas assim, era 120 alunos numa turma, 120 na outra. Então, se desses 250 tinha uns 20 da minha idade, era muito. Era todo mundo mais velho. E pessoas muito mais velhas. Muito mais velho. Muito, muito. E aquela galera da raça pura, né? Galera que trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, e filho, e aquela desgraça, e dificuldade, e busão, e vamos que vamos. Então, era uma... E a minha aula lá era terça e sexta. Porra, dava aula sexta-feira para os caras até 10h30 da noite. Né? E os caras me escolhem de paraninfo, né? Pô, e eu lá fazendo o discurso para a pessoa que gostaram muito mesmo. Eu falei isso no discurso, entendeu? E eu criei uma amizade, porque ela foi a minha primeira turma que eu peguei do início e fui até o fim. Eu fiquei amigo das pessoas, eu ia jantar na casa das pessoas, eu fiquei até meio deslumbrado, né? Porque para mim era novidade e tal.
Eu acho que esse foi o momento mais legal aí da minha carreira aí como professor. Isso é muito legal, né? Esse reconhecimento, assim, fora o reconhecimento acadêmico, né? Mas esse conhecimento pessoal que você tem, que certamente você marcou a vida dessas pessoas, né? E o professor, ele tem, de fato, esse dom, né? O bom professor, ele consegue marcar, e eu me lembro dos professores de infância, certamente você se lembra de alguns, de professores de graduação, professores que a gente encontra, e eu sempre digo para meus alunos, assim, eu tenho a sorte e a felicidade de ter sido eleito paraninfo algumas vezes, né? E realmente é algo, é emoção inimaginável. E muita gente fala assim, Márcio, mas você já foi muitas vezes, não tem mais graça. Pelo contrário, assim, minha esposa até brinca, é um momento que eu fico mais feliz, é quando eu vou participar de uma colação de grau, que eu estou ali, que eu vejo que eles estão felizes, porque isso vai ficar marcado na história deles e fica na minha também, né? E é interessante porque no primeiro episódio da nossa série, que foi com o Pedro Nogueira, um dos momentos mais felizes que ele citou também foi esse, coincidentemente, de quando ele foi escolhido paraninfo de uma turma especial para ele. Isso é muito legal ver que as coisas estão próximas, né? Assim, o mais distante que a gente esteja geograficamente, elas estão próximas. Bom, Daniel, queria te perguntar algumas outras coisas a respeito disso. Assim. Todo mundo sabe que você é um autor renomado, né? Diria internacionalmente. Você tem uma produção científica gigantesca. Você consegue, além disso, ser advogado, né? Um brilhante advogado. A gente participou de outra live, né, que você me contou histórias muito interessantes a respeito da sua vida de advogado, né? E eu queria saber, assim, até para o pessoal que está começando, como é que você consegue dividir seu tempo, né? Porque eu olho para você assim todo dia participando de lives, eu brinco com meus amigos, eu fico, só tem duas pessoas que fazem live todo dia, a Tereza Cristina, vascaína, inclusive, uma grande cantora, e o Daniel. O Daniel todo dia está ali, cada dia com um tema diferente, e toda hora falando de coisa interessante. Realmente uma atração à parte. Assim. E não é só nesse momento de pandemia, né? Você consegue se dividir em múltiplas funções. E aí, se você pudesse dar uma dica para todo mundo que está nos assistindo, ou que ainda vai nos assistir, como é que você consegue dividir seu tempo entre as funções de escritor, de advogado e de professor? Você tem um método, uma organização específica? Como é que funciona mais ou menos? Cara, por incrível que pareça, cara, eu não tenho nada. Aliás, pelo contrário, eu queria ter, mas a minha desorganização, ela nunca me permitiu. Então, eu queria dizer, olha, aqui tem os tempos e corretos, cara, mas a minha vida, ela é uma várzea, assim, se contar, as pessoas não acreditam, né? Eu tenho, o que eu posso, na verdade, dizer? Eu sou muito centralizador. Esse é um problema meu. Eu acho que eu deveria delegar mais, saber delegar mais. E essa minha ideia de centralização, ela fica mais aguda ainda no ambiente acadêmico. Então, eu, por exemplo, não tenho ninguém que me ajude nos livros e nas aulas. Não tem, ninguém. Então, todas as citações que tem lá do STJ do STF, fui eu que fui atrás, pesquisei, fiz. Eu costumo dizer o seguinte, todo erro é meu. Porque se tiver o erro lá, fui eu que fiz. Nem dá para falar, mas aqui e tal. Mas eu percebi logo, né, que ser assim como advogado não ia ser possível. Aí não daria tempo mesmo. E eu comecei a aprender a delegar mais essa minha área da advocacia, principalmente da questão da organização do escritório, né? Porque para quem advoga sabe que toma muito tempo, é muito complicado. Então eu tenho uma sócia, que é a nossa sócia administrativa, né? A doutora Carolina, que vai acabar levando o escritório para frente. Eu fico limitado, né? A fazer parecer, a participar de determinados processos e trabalho mais como um consultor jurídico do próprio escritório, né? Quando há alguma dúvida técnica, as pessoas me procuram e eu, né? Mas eu, por exemplo, não sei como o sistema do escritório funciona. Eu nunca fiz um peticionamento eletrônico, acredite se quiser, nunca. Porque tem lá uma equipe do escritório que faz, tem lá meu toque, tem lá meu tudo lá. Então, aí outro dia me chamaram para dar uma aula de PGE. Uma aula de PGE, eu falei, meu amigo, eu não sei nada, eu nunca fiz uma petição eletrônica, né? Vou dar aula do quê, pô? Pela mesma coisa que me chamaram para aula de biologia, né? Não vou, né? Mas eu penso o seguinte, o Márcio, você vai fazendo as coisas e é incrível, né? Que quanto mais você faz, mais tempo você acaba tendo. É uma coisa... às vezes eu fico nos momentos mais tranquilos e isso me dá uma certa angústia, né? E eu não sou tal workaholic, viu? Não vai achando que o cara tá ali só... Não, tipo, sexta e sábado. Eu já fui, né?
Eu lembro que para escrever o meu manual de processo civil, eu escrevia quando dava, nas viagens e tal, que eu estava dando aula, e aí toda sábado e domingo, todo, não tinha exceção, eu acordava 5 da manhã, por aí, ia para o escritório, e era uma época que era uma época animada, né? Porque eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então Talvez não fosse coincidência, né? Eu comia que nem um descontrolado e eu fumava, velho. Fumava cigarro de cravo, uma desgraça. Então eu chegava no escritório às 5 e meia da manhã, passava na padaria, comprava pão de queijo, comprava pivô, polvilho, cacete, e uma daquelas H2O de 1,5 litro. E abria a janela da minha sala, não tinha ninguém, né? E pá, aí fumava, e comia, e bebia, pá, escrevia aqui. Quase morri, né? Óbvio. E aí eu fazia isso até umas 9, 9h30, porque era a hora mais ou menos que a família estava acordando. E eu não queria que isso atrapalhasse o meu dia a dia com a família no fim de semana. Então eu voltava às 9, 9h30, e aí eu fazia isso sábado e domingo, e putz, grilo. Mas hoje, por exemplo, né, eu já não faço mais. Não faço mais. Sábado, por exemplo, eu sou, aqui agora está tudo zoado, né, mas eu sou técnico de futebol do time do meu filho no clube. Né? Então, conta essa história que é legal. O pessoal, eu sei, conta pro pessoal essa história aí. Eu quero saber como é que ele tá, inclusive, que a última vez que você me falou, ele tava mais ou menos, né? Tá mal. Agora acabou, né? Parou tudo. O campeonato sim, não volta claro. mais esse ano. Agora bacalhou tudo. Porque eu, né, quando a gente, assim, é a ideia da construção da carreira, né? A construção da carreira, ela te exige sacrifícios, né? E eu gostava, né? E fiz muito. Eu gosto muito de viajar. Viajar para dar aula. Viajar para dar aula. A minha esposa até ela brinca, né? Porque eu vou para os lugares assim, eu não conheço. Eu fico no hotel, preparando a aula, dou a aula. Se ninguém me convida para jantar, eu janto no hotel mesmo. Eu sou um cara. Pô, mas você nem saiu, lá tinha um lugar. Puta, eu nem sabia que tinha isso aí para ver. Eu sou meio bitolado. Mas eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de ver gente diferente, costume diferente, comida diferente. Eu adoro. Aliás, uma das minhas maiores decepções é quando eu vou para um lugar assim mais diferente. E aí, o pessoal que me convida, acho que querendo me impressionar, né? Me leva num restaurante italiano. Fala, porra, você tá lá no meio do sertão, cara. Você vai me levar para comer italiano. Não, né? Italiano come em São Paulo. Véio. Vamos comer um bode aí, porra. Vamos comer uma carne seca. Pô, mas o senhor gosta? O senhor come? É óbvio que o senhor gosta, o senhor come. Você tá de brincadeira? Vamos cair para dentro, né? Aí os caras mudam tudo plano, desmarca lá e vai para um pé sujo, que eu adoro pé sujo. Rapaz, me chama para um pé sujo que você já me ganhou. Eu gosto muito de viajar. Então, o que eu fazia? Eu viajava quase todo fim de semana. Naquelas especializações, que você também deve ter acostumado, que é sexta-noite e sábado de manhã, Sim. quando não, sábado o dia inteiro. E isso, pô, eu dei, putz, mas assim, nossa, não dá para perder de conta, né? Mas aí chega um momento, meu, que você fala, cara, é importante, é construção da carreira, é levar o teu nome. Nunca deixei de viajar, adoro viajar. Infelizmente, essa pandemia me deixou aqui de baixo astral, mas se Deus quiser, ano que vem, vou voltar a viajar para dar aula, para dar palestra, acho muito legal. Mas eu resolvi que sábado e domingo, não quero mais, né? E aí eu me arrumei, né? Esse encargo, né? De treinador do time de futebol do meu filho no clube, cujos jogos são sábado de manhã. Né? E aí é uma ótima desculpa, porque as pessoas me convidam e eu digo, olha, eu não posso, porque eu sou coach. Né? Ah, você virou coach? Eu falei, não este que você está pensando. Eu sou coach, sou professor. Ah, eu sei talvez o verdadeiro coach, né? Eu sou professor na beira do gramado, meu amigo. E aí a gente não estava tendo sucesso, né, no campeonato esse ano. Aí pelo menos veio o Covid aí e a gente ajudou um pouco, né? Quem sabe, né, depois do Covid mude um pouco o nosso panorama, né? Pode ser. Bom, eu queria te perguntar mais algumas coisas. Assim, a gente está encaminhando do meio para o final, mas enfim, tá muito bom. Estou vendo aqui os comentários das pessoas. Cabral tá por aqui. Já vi vários colegas nossos aqui também. Tem algumas coisas, assim, como professor, que você talvez tenha que pensar, contar até 50 mil, respirar fundo e falar, tá, vamos lá. Aquelas coisas que te irritam, mas que você fala, não, isso faz parte, eu tenho que
tem que aprender a superar. Tem alguma dessas que você fala assim, isso aí, se eu pudesse, pós-pandemia, acabar com isso, eu gostaria de acabar. Ou pelo menos diminuir. Acho que já estão te pedindo para treinar português aqui, ó. Olha lá, o Cabral tá dizendo Vasco 2-0, tá 2-1 pelo menos, né? O meu voto não... conta também. Não, eu acho que é porque o Vasco tá jogando agora. Talvez ele tá nos informando que tá. A estreia do Vasco é agora. Inclusive, só um detalhe, né? A estreia do Vasco é contra o Sport num ano que o campeonato não vai terminar, né? O campeonato vai terminar no que vem. A última vez que aconteceu isso foi em 2000. O campeão foi o Vasco, né? Então, quem sabe é uma coincidência do destino aí, né? Rapaz, o Vasco ser campeão vai ter que acontecer muita coisa diferente, hein? Putz, vamos torcer aí, né? Vamos torcer. Bom, vamos lá. Mas, enfim, como eu dizia, tem alguma coisa que você fala assim, putz, isso não tem condição. Eu vou te dar o meu relato. Eu odeio com todas as minhas forças participar de reunião. Um negócio assim que eu acho que, para mim, essa vida... E olha que eu sou chefe de departamento. Eu já pelo terceiro mandato as pessoas me elegem. Mas aí acho que é por isso, que as minhas reuniões são curtas e por isso eu acho que dou o jeito máximo de acabar com elas. Mas, enfim, tem que lidar com isso, não tem outro jeito. Cara, pois é. Eu odeio toda a burocracia envolvida com o ato de dar aula. Toda. Diário de classe, reunião de departamento, planejamento. E esse meu ódio, ele ficou tão intenso que eu não dou mais aula na graduação. Não dou mais aula. Eu tive na FADISP dando aula no mestrado e doutorado, e aí teve um corte lá de 30 professores, eu entrei, até porque havia uma condição para continuar, que seria começar a dar aula na graduação da FADISP. Eu falei, não vou de jeito nenhum, nem amarrado. E isso me levou, na verdade, a pensar e direcionar essa minha atividade profissional de professor para os cursos preparatórios. Porque nos cursos preparatórios, a minha missão ela é muito simples, é dar aula. Dar aula, não tem chamada, não tem nota, não tem prova para corrigir, não tem reunião de departamento, não tem nada disso. É você ir lá, passar o teu conteúdo para o aluno, né? Então, é uma aula, assim, eu sei que tem muita gente que olha torto, né, para professor de cursinho, porque tem muito idiota, né, dando aula em curso preparatório, aí vai fantasiada, aquelas imbecilidades, né, que acaba, na verdade, falando mal, né? Mas eu, por exemplo, lembro, né, Marcato era professor de curso preparatório, o Cássio Scarpinella hoje é professor de curso preparatório, né? O Fernando Gajardoni é professor de curso preparatório, o Fred Didier, foi a vida inteira professor de curso preparatório, né? Então, não é nenhum demérito, aliás, pelo contrário, né? É uma aula dinâmica, eu gosto. Mas eu devo confessar, né, que eu acabo, Márcio, sentindo falta, não das burocracias, naturalmente, mas eu acabo sentindo falta um pouco da academia, porque eu não estou mais na academia, né? Então, como eu, por exemplo, não estou vinculado a nenhuma faculdade, uma coisa que eu adoro e levo muito a sério, se você perguntar para as pessoas que já me chamaram, você vai confirmar. Eu adoro participar de banca, de mestrado e doutorado, mas eu sou muito raramente convidado, né? Porque eu não estou no circuito, eu não sou professor de nenhum mestrado, nenhum doutorado, né? Então, embora regimentalmente eu acho que não precisa ser mesmo, mas eu estou fora desse circuito. Sim, E essa é uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto de participar de bancas. Eu acho um negócio que eu gosto de ler, eu gosto de questionar o candidato e tal. E eu fico um pouco à margem disso, né? Então, na minha percepção, né, de futuro próximo ideal, para mim, seria voltar a um mestrado, doutorado, que não me exigisse dar aula na graduação. Tá fácil. O Cabral tá aqui falando de banca, ele vai acabar te convidando. Você pode esperar aí que vai. Cabral, legal. Cabral é ponta firme. Bom. Eu vi uma pergunta que ficou para trás aqui,
que o pessoal fez, que eu acho que eu já estava engatilhado para te fazer, que tem a ver com a divisão do tempo, mas enfim, a gente acabou mudando, mas eu queria só voltar nela rapidinho. Uma das coisas que me chamou atenção, assim, que chama atenção em você agora não, né, mas o seu gosto pela corrida, né? Você está sempre disputando provas em tudo quanto é lugar, e obviamente treinando, se preparando, e aí você falou que perdeu 20 quilos, né? Eu também tenho esses momentos de ficar preso desesperadamente, embora o meu já é o contrário, eu ia acordar cedo como você, o meu eu varo madrugada e vou até a hora que aguentar, já sou mais da noite, também estudei à noite, enfim. Mas eu tenho muita dificuldade de voltar para essa atividade física regular, como você fez. E aí veio uma pergunta que me deu um gatilho interessante. O que você fez assim para dar... Não, preciso mudar de vida, parar de comer essa porcariada e dar um jeito de voltar a correr ou começar a correr, fazer alguma coisa assim. Puta, cara, eu sempre fui esportista, né, Márcio? Eu sempre, tipo, futebol, eu sempre fui vidrado. Então, eu era mais esforçado do que de muita qualidade, mas eu metia meus golzinhos. Eu era centroavante e estava ali, era oportunista, né? Então, eu era do time da escola, eu era do time do clube, eu era do time da seleção, joguei na faculdade. Então, no nível assim, né? Nunca joguei em clube e tal, mas eu batia minha bolinha ali, né? E jogava. Eu era viciado, eu era maluco. Eu era maluco a ponto de acordar de manhã, abrir a janela, estava chovendo, e pelo simples fato de que eu não ia poder jogar no recreio com uma bola de meia, porque não era permitido bola normal, eu chorava. Chorava porque eu não ia jogar 15 minutos no recreio com uma bola de meia. Jogava handball, eu joguei handball no Pinheiros, fui federado pelo Pinheiros e tal, antes de virar sócio. Então, eu sempre fiz esporte, eu sempre gostei de fazer esporte, né? Até que, né, vieram as responsabilidades, veio o casamento, veio o filho, aí você para de fazer esporte, e eu sempre comi, sempre gostei de comer. E beber, gosto de beber também, não sou bêbado, quer dizer, eu bebia muito mais do que eu bebo hoje. E não gosto de beber assim, não sou refinado, eu sou um bebedor de cerveja, e de cerveja vagabunda, Márcio, viu? Esse negócio de cerveja gourmet aí também não é comigo. Ah, mas essa aí é de milho. Porra, tomei a minha vida inteira em escola, agora eu não vou tomar mais porque é de milho. Eu gosto de cerveja Mudou de por milho, acaso? pô. Eu quero uma cerveja gelada, pô, que se dane. Pode baixar em Bavária. Pô, já tomei skin Cariol quente, Kaiser, tomei tudo isso, né? Você Então eu tá não bom para quero. vir para cá, então. Você vai gostar de Não, Juiz de Fora. tem Aqui sem o medo, que mano. tem aqui é boteco. Põe uma ampola gelada ali e já desceu. Não interessa nem o rótulo. É. Eu não tomo vinho, essas frescuras, não gosto de destilado, né? Não tomo quase nada. Mas gosto de tomar cerveja, tomar chopp. Chopp, para mim, a bebida, assim, a melhor bebida do mundo é chopp. Bem aguado, né? Sabe? Para você tomar 10 litros e ainda assim não ficar doidão. E gosto de comer, cara. Gosto de comer, gosto de comida. E aí é aquele problema, né? Você tá comendo, você tá bebendo, mas você tá malhando, você tá A conta correndo. não fecha, né? Aí é Ronaldinho fenômeno, né? Parou tudo, É, só continuou comendo, viram, né? Uma já coisa de era, louco. né? E aí, sei lá, eu tava mal, cara. Eu tava com 121 quilos, tá? As roupas não serviam. Eu tava numa pior aí de saúde, fazia os exame tudo ferrado. E aí, não sei, cara, me deu um clique, cara. Eu falei, meu, assim não vai dar. Aí entrei numa dieta daquelas desgraçada. Aí perdi 40 quilos, cara. Cheguei a 81. Nossa, Mas eu não é. corria à época, não, viu, Márcio? Porque eu nem conseguia. Era uma dieta de 800 Sim. calorias por dia. Né? E Não, e aí, também com quando tanto eu peso, você vai emagreci, arrebentar seu joelho, né? não, sem chance. E, aliás, joelho operado, né? Que eu já tinha rompido o É. LCA. E aí, aí, quando eu cheguei no peso ideal, falei, bicho, como é que eu vou manter essa desgraça desse peso ideal e comendo mais, né? Comendo, não estourando a boca do balão, mas comendo, né? Sim. Porra, eu vou fazer um esporte aí, né? Porra, agora não dá futebol, tem que juntar 11 caras, não Essa é a tem. dificuldade, né? Então eu vou fazer o quê, cara? Eu vou fazer o esporte mais simples de ser feito que existe, correr. Você não precisa ter nada. Você pode estar onde você estiver, você pega um short, uma camiseta, um tênis e sai correndo. Ponto, assim. É tão simples quanto parece mesmo. E aí a verdade, cara, é que de uma maneira ou outra eu peguei gosto, não sei explicar, dizem que é viciante mesmo, né? A endorfina, É. sei lá, diabo. E aí eu
comecei a pegar gosto e comecei a treinar e correr distâncias maiores. Aí corri minha primeira maratona. Pô, já corri 8 maratonas agora. Dei uma baqueada agora, né, Claro, né? na pandemia, até porque quando começou a pandemia, eu aluguei uma esteira. Tem uma esteira aqui na minha varanda, atravancando, a minha esposa me xinga todo dia, mas ela tá lá. E aí eu acabei mantendo os treinos na esteira, mas treinar na esteira é chato pra caramba, né? E treinar de máscara, então, é ainda pior. Então, eu dei uma avacalhada agora nesses treinos. Mas como eu tô dando como um ano meio perdido, né? Porque não vai ter prova, não vai ter nada. Eu tô só tentando, já engordei também na pandemia, na desgraça. Agora tô fazendo a dieta de novo para dar uma segurada. Mas eu não sei explicar, viu, Marcelo? Na verdade, também, eu tenho um acordo com a minha esposa, né? Que as corridas não podem atrapalhar a vida familiar. Então, eu que sempre fui da madrugada, né? Eu corro de manhãzinha. Corro de manhãzinha. Quando eu chego aqui da corrida, tá todo mundo dormindo. Então, as pessoas nem sabem que eu fui correr. Não agora, né? Porque agora não dá mais para sair, mas normalmente eu corro super de manhã e volto, e aí eu vou pro escritório, tomo banho, e o pessoal dormindo ainda. Não chega a ser um problema. Consegue se adequar, né? Ah, Bom, sempre. eu queria te perguntar duas últimas coisas para a gente poder voltar ao nosso assunto, né, da docência. Você falou do professor José Inácio Botelho Mesquita, né? E eu queria saber se você tem algum outro professor que tivesse te inspirado e até, de certa maneira, não deixa de ser uma forma de homenagear, né? Você como um grande professor que se isso for o caso, poderia se aproveitar essa oportunidade. E segundo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem hoje está pensando em ser professor, talvez está na faculdade ainda. Estou vendo aqui muitos alunos de graduação entrando aqui, alguns, né, meus alunos, ou para aquele que já foi professor ou é professor e está meio desanimado, acha que não vale a pena. Enfim, se você pudesse deixar alguma mensagem para essas pessoas a respeito da docência. Cara, assim, eu tenho uma lembrança, né, de um professor que para mim foi muito significativo, que foi um professor de matemática lá do ginásio, Que que legal. ele chamava Belésia. E ele era uma figura, ele era uma figura total. E por que ele me marcou muito? Porque ele jogava futebol com a gente no final da aula. Então, no final da aula tinha lá um rachão e ele sempre estava lá jogando bola com a gente, né? E ele era um personagem. Então, assim, ele vinha no corredor e o pessoal fora da sala, ele dava um pinote no corredor para chegar antes da galera e fechava a porta, e quem entrava depois dele não podia entrar mais na aula. Então, a hora que ele aparecia lá no corredor, velho, era uma correria, uma gritaria. Aí chegava no dia da prova, ele dava a prova, ele sentava assim, abria o jornal, só que o jornal tinha um furo, assim, para ele ficar olhando a galera. O cara era uma personagem, né? E aí ele me marcou muito, tal. E eu odiava matemática, como odeio até hoje, tal. Mas pra você ver, né? Tipo assim, eu até ia bem, cara, porque o cara era tão assim, o cara te levava tanto para cima e era tão gente boa, e ele era bravo, mas ele ao mesmo tempo era engraçado, era um negócio de outro mundo. E o professor Marcato, né, cara? O Marcato, ele para mim, ele agora já está em via de aposentar e tal, mas ele, para mim, ele dava uma das melhores aulas. Quer dizer, você assistir uma aula do Marcato, era para mim, assim, falei, meu, o dia que eu der alguma coisa perto aí do que esse cara tá dando de aula, para mim, tá bom, né? Uma fluência, uma conectação de ideias, uma erudição, cara, e ao mesmo tempo uma simplicidade na exposição. Eu gosto muito, né? Eu tive bons professores, viu, no final das contas, que é bom de aula, né? Não grandes doutrinadores. São grandes doutrinadores também, mas são bom de aula, né? O Carmona, muito bom de aula, rapaz. O Yarcho, putz. E eu peguei o Yarcho novinho, né? Imagina, lá em 92, 93, e o cara já, pô, o cara voava, né? Eu não tive aula com o Bedak, não tive aula com o Tucci, que dizem também que são muito bons. Mas o Marcato, né, cara? Porque o Marcato foi o meu orientador no mestrado, foi o meu orientador no doutorado, e eu acabei criando uma relação legal com ele, acabei dando muita aula com ele na USP, na graduação, era monitor dele na pós. Então, pô, o Marcato, para mim, é um cara que foi muito importante. Eu gosto muito dele pessoalmente, gosto muito da filha dele, a Ana Marcato, eu adoro. Então, eu fico com o Marcato nessa aí. E para a galera aí que está assistindo, bicho, que está pensando em ser professor ou está desanimando, né, de ser professor,
eu acho que você tem, hoje em dia, assim, vamos ser bem sinceros, você tem muitas opções, né? Há uma demanda enorme por professores, há plataformas diferentes para as aulas e há destinatários diferentes para as aulas. Então, é aquilo, entendeu? Pô, Daniel, eu gosto de dar aula, mas eu não gosto da burocracia. Você não precisa ter uma vida estritamente acadêmica, né? Vai lá fazer o seu mestrado e o seu doutorado, naturalmente. Eu acho que é importante para um professor ter esses dois títulos, tá? E vai, pô, Daniel, sabe o que eu gosto? Eu gosto de dar aulas mais práticas, tá? Pô, você tem um público aí formado pela advocacia enorme. Você vai dar cursos para advogados, ensinar o cara a advogar, que é um sucesso. E você pode fazer isso presencialmente, você pode dar aula na OAB, você pode criar um curso online. Pô, não, Daniel, eu quero preparar a galera para concurso. Pô, tem lá o teu nicho. Não, professor, Daniel, eu quero criar o cara, eu quero pegar o cara e criar, eu quero fazer o cara pensar. Porra, vai lá então para graduação. Então, eu acho que hoje, né, a gente tem muita variedade de atuação de professor, né? O professor não é mais só aquele tipo de professor, você tem várias áreas dentro do direito para você atuar como professor, o que amplia o leque, né? E aí você faz essas... Assim, gostar de dar aula é o básico, né? É E o aí você primeiro, vê né? o que você mais gosta e o que você menos gosta para saber direcionar para onde você vai. É gratificante, viu? É gratificante, porque em qualquer lugar, quando você consegue fazer a pessoa entender, e a pessoa, o aluno, ele tem um objetivo. Sempre tem um objetivo. Aliás, a pessoa que vive sem objetivos, ela não tem razão para viver. E quando você ajuda ele a atingir esse objetivo, seja ele qual for, é melhorar uma inicial, é passar num concurso, é ser o primeiro da família que se aprova numa faculdade, é tirar um 10. A hora que você vê o cara conseguir aquilo e ele acredita a você uma parcela dessa conquista, porra, isso é muito Sensacional, né? legal. Isso é muito legal, né? É o prazer, né, supremo do professor. Eu acho que, porra, quando isso acontece, você fala, cara, porra, eu lembro, Márcio, 4 anos dando aula sexta-feira à noite, velho. Eu passava na casa da minha namorada depois das 11 horas da noite da sexta. Levava em algum lugar para tomar um negocinho já meio zonzo para ir dormir, cara. 4 anos. Aqui em São Paulo é um inferno, o trânsito. Então a minha aula começava às 6h20 e demorava assim 40 minutos. Mas se eu saísse às 5h30, eu nunca chegaria às 6h20 lá, porque eu pegaria o rush. O trânsito Então, o todo, que eu né? fazia? Eu saía às 4h30 da tarde, aí demorava essa meia hora. Então, eu chegava lá às 5 para a aula começar às 6h20, senão eu não conseguia chegar. Sabe? Estresse, cara, sabe? E, porra, Tudo tem, eu levava a sério, eu fazia chamada, porque eu acho isso também. Se você tá avacalhando, então é melhor sair. Pede para sair, sai por cima. Sai por cima. Não vai deixar degringolar, né? Outro dia eu vi aí o Magno Alves jogando com 42 anos, sei lá em que time, ainda perdeu o pênalti. Fala, porra, meu, para, aí né? não, né? Sai por cima, sai por cima. Mas é isso, né? Se dedica, faz o que você tem que fazer, o que você gosta, né? É o ideal. E a pessoa, quando ela te reconhecer, você ganhou o dia, você ganhou o ano. Porque eu lembro, né? Quando me escolheram para a Ninfo, cara, eu falei, porra, valeu, hein, cara. 4 anos essa desgraça aqui, mas putz, Compensou, né? aí chamei minha mãe na primeira fila, chorava, que na desgraçada. Isso é muito bom, muito legal. Minha mãe também ia no começo ela ia direto. Aí depois ela falou um dia, falou, Márcio, é meio repetitivo, né? É que eu posso não ir? Falei, tudo bem, não tem problema não. Depois eu te mando as flores, né? Que você ganha as flores no final. E hoje em dia nem isso eu faço para ela, coitado. Trago minha esposa e ela fala, não, tudo bem, vou ver se na próxima eu peço para os alunos me mandarem duas, se eu conseguir ser homenageado de novo, né? Eu levo um para cada um. E agora tem uma menina pequenininha, a Bruna, que vai fazer aniversário de 2 anos segunda-feira, daqui a pouco ela vai querer também, né? Então, é bom. Bom, Daniel, para a gente encerrar, eu queria mais uma vez te agradecer. Foi sensacional, assim, se eu pudesse, ficaria aqui conversando contigo horas e horas. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aqui também gostou muito. Eu queria deixar mais uma vez o meu agradecimento. E se eu aprendi isso com o personagem do Greco. Se tem uma das coisas que a gente precisa fazer sem medida é agradecer. E agradecer muito seu tempo. Para mim é uma imensa honra poder contar contigo aqui. E tenho certeza absoluta que o pessoal gostou bastante. Queria aproveitar também para dizer para o pessoal
e essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e depois eu vou levá-la para o canal do YouTube, um canal que eu abri semana passada, 10 dias, até depois que eu vi a confusão toda do Fred, eu optei por fazer isso também, porque vai que amanhã acontece alguma coisa, né? E, então, mais uma vez, Daniel, muito obrigado. E queria deixar aí um momento para você se despedir também, uma fase final. Pô, Márcio, obrigado aí, eu que agradeço. Bate-papo leve aí, bem legal, informal, muito bom. E parabéns aí pela iniciativa, cara, porque eu acho bem legal, né? Essas experiências, incentivar a galera aí a seguir a carreira docente, eu acho que vale a pena. Então, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado aí pela iniciativa. Espero ter representado bem aqui o estado bandeirante, Sim, né, de São sim, Paulo. mais que bem representado. E no mais, a coincidência de ser na véspera do centenário, né, o que me faz terminar a Dá-lhe live lusa, dá-lhe seguindo lusa. a luz. Obrigado, valeu mesmo, meu caro. Boa noite. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Valeu, um abraço, Daniel. Obrigado.